tá? Como eu já estava falando, né, antes de... Ali são os dois altares da Igreja de São Francisco e da Santa Casa, que já vai evidenciar nosso próximo estilo, né, que vai ser o Rococó, que vai ser esse estilo mais despreocupado, mas aí eu falo mais à frente. Né? Como eu já falei, né, o Barroco tem essa primeira fase, que é chamada de estilo nacional português. Tá? O Barroco brasileiro ele vai ser conhecido também como o Barroco Dom João V. Tá? E aí o Dom João V vai ser o rei de Portugal, assim como o Barroco francês ele vai ser conhecido como Luís XIV. E aí vai muito do rei que está no trono na época. E a profusão de elementos decorativos. Correto? Aqui é uma outra imagem da lateral da São Francisco, né, que os altares tipicamente conhecidos como estilo nacional português, tá? Que são esses altares que nós vamos ter aí esse desdobramento de arcos na parte superior. Tá? Que são verdadeiras, como se gostam de chamar, né? Caverna Dourada, Capela Dourada, por exemplo. No Recife tem uma igreja de São Francisco também, que é conhecida como Capela Dourada. E ela em Salvador, além de serem igrejas franciscanas, elas têm duas coisas em comuns, que são os únicos 2 painéis de azulejos portugueses que são assinados, em que você conhece a autoria. Né? Pode haver outros em outras igrejas, em outras casas, mas que nós não temos o conhecimento. O conhecimento que se tem são desses 2. Um na Capela Dourada, no Recife, e o outro na Igreja de São Francisco, aqui em Salvador. Tá? Então, observem. O douramento, os gradis todos em jacarandá, que vai ser a nossa madeira usada na época, não imagens, no mobiliário, que é o próximo semestre. Vai ser, no primeiro momento, em jacarandá vinhático. Tá? E uma coisa interessante na Igreja de São Francisco é que você tem 3 altares dedicados aos santos. Gente, Alguém tem um microfone aberto, por favor. São 3 altares dedicados a santos e 3 altares dedicados a santas. Então, de um lado e do outro, capelas intercomunicantes, como eu já falei. Tá? E aqui é o outro, não é? Luís XIV, que é o barroco o barroco francês, né? Ou o barroco europeu, como a gente conhece. Tá? E esse é o Palácio de Versalhes, que vai nascer aí justamente em 1665, 1866. Não é? Versalhes era uma vila. Tá? O palácio já existia como, nesse momento, era uma cabana de caça, tá? Do Luís XIII, do pai do Luís XIV. E o Luís XIV, ele vai ser convidado pelo seu ministro de Finanças, né, o Nicolas, para a inauguração da sua nova casa. Bem, ele vai lá para a inauguração, chega lá, o Nicolas construiu uma casa moderna para os padrões da época, né, com jardins, com fontes, estatuária, toda uma decoração. O rei se sentiu ultrajado. Né? Aí, a festa ocorre perfeitamente. No dia seguinte, Nicolas é preso, o palácio é confiscado. E aí, Luís contrata todos esses arquitetos paisagistas para fazer Versalhes. Tá? E aqui estão alguns deles.
Louis Levou, arquiteto, Lenotre, que vai ser o paisagista, e Jules Mansart, que vai ser o arquiteto. Esse último é interessante, eu não sei se você já... Não coloquei. A gente vê muito isso em Paris, aquelas janelas em telhados, normalmente onde ficam os sótãos, aquele tudo, né? Tem esse nome de Mansart por conta dele. É uma família de arquitetos. Já viram paisagismo francês na aula de paisagismo? Muito bem. Não é que o paisagismo... Sim? Alguém falou alguma coisa. Que aquele paisagismo todo tradicional, certinho, paisagismo inglês, ele é feito para parecer natural, mas na verdade é fake. Então aqui nós temos uma outra visão do Jardim de Versalhes, um pequeno mapa do que é. Uma outra imagem. Uma outra também, né? Dos jardins da legião de turistas que desejam adentrar os portões dourados para visitar. Essa folhinha aqui embaixo. Tá? E o interessante do Versalhes, né? O Versailles, tem até uma série na Netflix. Né? Alguém já assistiu? Já assistiram? Aquela série ali, ela tem algumas coisas de verdade e outras coisas ficção. Tá? Então, quando assistirem, quem já assistiu ou quem vai assistir a série Versalhes, não tome a série como 100% de verdade. Né? A construção do palácio em si começa naquele período. Tá? Aí nós vamos ter a criação da Galeria dos Espelhos, não é? Que é espelhos até anterior a Versalhes eram espelhos de pequenas proporções. Bom, a questão eu não sei se o cenário de Versalhes ele é original, porque ele pega justamente Versalhes enquanto cabana do pai, né, Luís XIII, e virando um palácio. Tá? Então, não sei se muitos daqueles salões são locações mesmo no palácio ou se são recriações. Tá? Mas Versalhes é um exemplo perfeito disso. Ele nasce no Barroco, tá? Com Luís XIV, passa por Luís XV, que vai ser o Rococó, continua em Luís XVI, com o neoclássico, tá? Aí nós vamos ter a Revolução Francesa, se interrompe tudo, né? Tem aquela confusão toda. E nós vamos ter o Napoleão Bonaparte, o Versalhes vai continuar existindo. E cada um vai deixando a sua marca. Aí, vamos dizer assim, o nascimento de Versalhes, enquanto palácio, é barroco. E aí é um último quadro, para só ilustrar o barroco, né, que é uma dança para a música do tempo, do Nicolas Poussin. Tá? Em que aqui nós temos a alegoria da vida e uma estátua, né, um busto, uma coluna do deus Jano, que é aquele deus que tem aquele deus da mitologia greco-romana, a face mais já de idade voltada para o passado, a face mais nova voltada para o futuro, né? É o que dá, é o Deus que abre os caminhos, que abre o ano, né? Daí janeiro, posteriormente falando. Então, alguma dúvida até agora? Tem alguém que ficou de apresentar hoje? Professor, eu, que não, Sim. a minha
A minha imagem não apareceu na outra aula. Qual foi? Camila, Camila. é a Secretaria Municipal de Estabilidade, a imagem da sede. Ah, foi, não apareceu não e eu não botei, gente. É, eu vou... Problemas técnicos aqui, turma, eu vou corrigir, Tranquilo. tá? E aí a gente volta para apresentar. Só é você, Camila, que tem? Tinha mais pessoas, eram mais pessoas, agora eu não sei. É. Não, não tem problema não. É um período que a gente está ainda de ajustes, então a gente pode estender ainda até a próxima aula, vamos fazer assim, né? Tipo, próxima aula, quem não apresentou, não apresenta mais. Tá? Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, Camila, eu vou ajustar o seu trabalho. Se a gente não conseguir apresentar hoje, a gente apresenta na próxima aula. Porque realmente foi uma Tudo falha bem. técnica aqui, tá? Rodrigo, eu não Eu. sei se a minha imagem estava na sua apresentação. Que eu não cheguei a mandar a imagem, eu só mandei o trabalho. Aline. Deixa eu conferir aqui para ver. É porque eu lembro que teve um. Ela não mandou a imagem. Foi o Alto da Compadecida? Não, foi. Eu mandei uma música. Ah, você. A margem do rio, não é isso? É isso. Eu só botei a música, não só botei a letra. Meu Deus, o que está acontecendo? Bom, problemas técnicos com PowerPoint, mas vou tentar resolver para a terceira parte. Acontece. Enquanto isso, vamos ao Rococó. Tá? Turma, antes de começarmos o Rococó, tá? Eu vou passar um trabalho, certo? Para daí a... Vamos falar dos trabalhos agora, né? Esse e o nosso trabalho final, que nós vamos apresentar até o momento virtualmente falando, que é aquele trabalho do... Não sei se vocês lembram que eu passei no primeiro dia de aula do artista brasileiro, né? Ou estrangeiro, mas que tem a sua produção voltada para o Brasil. Esse é o trabalho final da disciplina. Esse é o seminário, isso, correto. Tá? Esse é o seminário lá para o final da disciplina. Então, assim, eu vou quero que a gente que a gente se organize para duas situações. Uma situação de apresentação virtual e uma situação de apresentação presencial. Tá? Então, como eu falei, né? Pode ser individual, pode ser em grupo. Aí vocês se organizem. Se for em grupo, me passa a relação do... Cada grupo me passa a relação do grupo e do artista que vai fazer. Se for individual, eu prefiro que seja surpresa na hora. Tá? E como eu falei, que é um trabalho simples. Tá? Vocês vão escolher um artista. Isso, continua até para 5 pessoas. Mais do que isso, já vira orquestra sinfônica e aí não dá certo. Né? Eu gosto sexteto só no Jô Soares, quando tinha. Né? E assim, ele é um trabalho simples. Vocês vão escolher um artista. E pode ser qualquer artista, não precisa ser nenhum artista conhecido, pode ser alguém do seu interior, do seu bairro, não é? Qualquer artista. Não é? Ah, professor, minha mãe faz, ou minha avó faz colchas de fuxico, né? Pode ser também. Ou lá no interior tem uma senhora que trabalha
com arranjos florais e faz biscuits de porcelana. Pode ser também. Então, qualquer artista, não precisa ser aqueles renomados, né, como Caribé, Carlos Bastos, não. Desde que sua produção tenha cunho nacional. Conseguiram compreender? Se não, pode me mandar mensagem. Entrevista? Hã? Desculpa, é porque eu entrei atrasada na aula. Vai ter a gente entrevista esse artista? Se for possível, pode. O modelo de apresentação eu deixo livre, tá? Se vocês quiserem entrevistar o artista, tá? Já vou falar da forma virtual. Ok. Bom, aí vocês vão escolher o artista. Vou dar um exemplo aqui clássico, né? Aí eu quero falar sobre o Caribé, tá? Caribé argentino, mas brasileiro e baiano de coração. Aí você vai falar quem foi Caribé, é só um exemplo, tá? A história dele, um pouco do histórico dele e algumas de suas principais obras. Né? Quem foi Caribé? Caribé, pintor argentino, radicado na Bahia, amigo dos principais pintores e artistas modernistas do período, tem sua obra espalhada pela cidade do Salvador, e você vão citar locais, por exemplo, fachada do edifício Braulio Xavier, painel no Parque das Esculturas do MAN e vários outros locais, né? Carlos Bastos, também pintor modernista, né? Tem sua obra na Assembleia Legislativa da Bahia. Tem um painel dele muito bonito no edifício Martins Catarino, ali na Rua Chile. Na entrada do edifício, assim, no corredor de entrada. Esse é do Carlos Bastos. Aí falar uma coisa assim. O modelo de apresentação pode... quem quiser entrevistar o artista, pode entrevistar o artista. Se for de modo presencial, quiser levar o artista até a sala, ok. Mas ele não é o aluno que está apresentando o trabalho. Tá? Ele pode falar do trabalho dele, mas é vocês que vão apresentar. Teve uma outra pergunta aqui. Sim, como seria o modo virtual? Esse modo como está aqui agora. Tá? A única diferença é que vocês projetariam os trabalhos. Tá? O Zoom ele permite que cada pessoa possa projetar a sua tela do computador. Então, aí vocês projetariam. Aí eu dividiria o tempo para cada pessoa. Para cada equipe, perdão. Né? Independente da quantidade, teria uma X quantidade de tempos. Tá? Mas esse é só para o final do semestre. Tá? É um trabalho tranquilo. A questão de data eu vou trazer na próxima aula. Tá? Porque eu soube que o nosso semestre vai até julho. Eu tenho que saber até quando de julho nós vamos. Tá? E um outro trabalho que eu falei anterior a esse, não é? Que esse é um trabalho de forma mais simples, é o que eu vou chamar de uma viagem, não é? Cultural. O que é que vocês vão fazer? Vão escolher qualquer museu ao redor do globo terrestre, tá? Museu que tenha visita virtual. Então vocês vão fazer essa visita, vão conhecer esse museu, tá? E vão tentar perceber algumas obras. Então, qual obra que vai te chamar mais atenção daquela visita? Tá? Então, pode ser qualquer, não precisa ser só museus brasileiros, tá? Pode ser museus
fora também, ou pode ser aquele museu que você já visitou em algum momento, né? Ah, eu já visitei o Louvre. O Louvre tem visita virtual, né? Então você vai voltar lá de modo, né, virtual, mas já tem um conhecimento. Então pode ser também aquele museu que você tem uma certa afinidade. Aí é um trabalho de pesquisa que eu vou deixar livre para vocês. E assim, é super tranquilo. E o que é que vocês vão fazer? Em uma folha, uma página do documento do Word, vocês vão escrever, né, qual é o museu que vocês visitaram, qual é o histórico daquele museu, onde é que ele está localizado, se é o Museu d'Orsay em Paris, se é o Museu do Palácio do Catete, o Museu da Quinta das Eras. Não, vocês vão me enviar por e-mail. Esse vocês vão me enviar também por e-mail. Esse semestre nós não vamos ter nada. Sim, pode ser uma exposição também. Um museu ou uma exposição. Aí eu só peço que vocês também coloquem imagens, tá? Do local que vocês decidiram. E, se possível, o endereço do site, do local que vocês acessaram. Tá? Vocês colocam junto, porque aí também eu vou dar uma olhada para ver. Esse é um trabalho simples, tá? A data eu vou pedir para daqui a 20 dias, mais ou menos. Aí eu boto depois no grupo a data correta, mas é para daqui a 20 dias, tá? Então, turma, é um trabalho bem tranquilo, tá? É uma pesquisa que vocês vão fazer, bem pessoal. Então, eu quero ver essa pesquisa que vocês vão fazer. Pode ser qualquer museu, do Eapoque ao Chuí, do Brasil, Austrália, tá? Passando pela Rússia, Escandinávia, Estados Unidos, qualquer museu. Tá? Professor, licença, que minha internet fica caindo. Depois você pode colocar no grupo detalhado a data e o que precisa ter no trabalho e tudo mais? Posso. Que eu escutava, mas ficava caindo aqui. Assim, esse trabalho dessa visita que vocês vão fazer é um trabalho individual. Tá? Ele é um trabalho individual. Ele é um trabalho, né, como eu falei, tá? É uma página, e aí, por favor, eu não limito o número de páginas, tá? Porque eu sei que tem gente que gosta de escrever muito, tem gente que gosta de escrever menos, né? Então aí, página livre, tá? Se quiser um texto de uma folha, ok. Se quiser me entregar uma tese de doutorado para eu corrigir, também eu corrijo, tá? E aí eu vou, só para explicar de novo, antes de entrar no Rococó, tá? Um museu, vou botar aqui, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, né, o que pegou fogo no Rio de Janeiro, tem visita virtual dele. Então, qual é o histórico daquele museu, né, quando é que ele foi fundado, onde é que ele se localiza, e o que é que você achou dessa visita? O que é que você achou desse programa virtual desse museu? E dentro dessa visita, qual foi a obra que mais te chamou a atenção? É uma outra percepção que nós vamos ter de museus, tá? Isso não, claro que quando puder sair, nós vamos aos museus que eu já falei, né? Museu de Arte da Bahia, a visita ao Centro Histórico, tá? Mas é isso, é só isso mesmo. Qualquer dúvida, pode me perguntar no decorrer da semana, do semestre, mas depois eu coloco tudo direitinho no grupo de vocês lá do WhatsApp. Obrigada. Eu não tenho essa relação dos museus virtuais, tá? Muitos, assim, vários estão tendo. Então, nós vamos ter aqui o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, Museu Imperial de Petrópolis, Quinta da Boa Vista, do Rio de Janeiro, que pegou fogo, vários outros, assim, eu não consigo lembrar agora todos. Né? Louvre tem visita, Versalhes tem visita, Hermitage na Rússia tem visita, né? Assim, eu não tenho uma relação de cabeça, mas aí também vocês fazem uma pesquisa e ver qual que mais
vocês têm afinidade com o museu, né? Ou o local, ou o país, né? Ou o estilo também. Bom, mas voltando, nós vamos falar nessa segunda parte do Rococó, ou também chamado de estilo Luís XV. É interessante falar que o Rococó, não só nas artes, mas também no mobiliário, tá bom? É a época em que se nasce o ideal de conforto, tá? Que nós vamos ter as primeiras noções de privacidade até o momento, no caso, o Luís XIV, ele era um rei público, tá? Então, quem já assistiu aquela série Versalhes ou filmes que retratam a corte francesa, vocês observem que tudo é muito público. Dormir, acordar, tá? Tudo sem exceções, sem vírgulas, tá? Tudo era público. E o Luís XIV ele vai criar em Versalhes esse universo paralelo que é uma Versalhes privada, só para ele e poucos amigos, familiares e poucos amigos, tá? É o estilo que se usa muito na decoração de interiores, no quesito de mobiliário, tá? Então, mobiliário, Luís XV, que se usa muito em eventos, casamentos, quando você quer dar um ar mais clássico ao projeto, não se usa muito decoração, o mobiliário Luís XV. Mas aí, no próximo semestre, eu vou explicar direitinho o que é o mobiliário Luís XV. Né? Tá. Então, morre o Luís XIV e o seu neto, Luís XV, assume o trono. Tá? Entre o período de morte de Luís XV e a ascensão de morte de Luís XIV e ascensão de Luís XV, nós vamos ter um período chamado regência, que essa regência vai ser feita pelo Duque de Orleans, que é o tio dele, tio do Luís XV. E vai ser justamente nesse período que vai nascer o Rococó. O Rococó ele não vai nascer dentro de um rei, sobre o reinado de alguém. O Rococó ele vai ser um estilo da aristocracia. Tá? Ele vai ser um estilo que ele vai nascer justamente nessa aristocracia francesa que pela primeira vez tem como viver sem ter alguém para obedecer. Tá? Não sei se ficou muito bem claro. Ele é um estilo despreocupado, ele é um estilo do bom viver, né? Então vocês vão ver, vou mostrar algumas cenas e composições do Rococó. Ele vai ser muito mais isso, ele vai ser um estilo leve, um estilo alegre, um estilo até tido como romântico, até muitas vezes pejorativo, como estilo frívolo, ou muitas vezes ele não é nem citado. Tem livros de história da arte que eu já li que não citam o Rococó como estilo. Nós temos o Barroco, Barroco, ponto, século XVIII transição, Neoclássico, século XIX. Alguns não trazem o Rococó como estilo, porque não consideram, mas ele é um estilo tanto quanto o outro, tá? E o Luís XV, tá? Então não. O que é que vocês lembram de Rococó? Assim, vocês têm alguma memória, algum conhecimento do assunto? Eu não tenho, não. Né? Mas aí nós vamos ter o Rococó, né? Luís XV, né? Podemos associar ele ao o sapato de salto, o salto Luís XV também, invenção dele, para citar algumas. Né? Tá? Então, o Rococó ele é um estilo da aristocracia, ele é um estilo despreocupado. Perguntas? O Rococó tem muito isso, esse bordadinho, esses laçarotes, os biscuits, tá? Como vocês vão ver, é uma coisa muito
leve, despreocupada. É a época, não é, que vai nascer a culinária francesa, vai ser dessa época. A perfumaria também vai se aperfeiçoar no reinado do Luís XV. Tá? E um nome rococó, né? Como o barroco, o barroco ele vem da pedra, o rococó ele vai vir de conchas, ou da composição à base de conchas. Tá? Então, vocês observem, por exemplo, aqui essa moldura de um espelho, ela é completamente rococó. E onde eu estou mostrando aqui com a seta, isso é uma concha estilizada. Então, o que parece que é uma folha, na verdade é uma concha. O rococó ele vai estilizar a concha ao máximo. Ao máximo. Então, o que o barroco ele vai ter de simetria, o rococó ele vai ter de assimetria. Mas aí, como eu digo, né, toda regra vai ter exceção. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de composições, só para mostrar a diferença, essa é uma composição barroca. Tá? Nós temos aí o claro, escuro, as coisas mais formais, crianças como se fossem pequenos adultos. Tá? E uma outra composição, não é, rococó. Então, observe, poses mais descontraídas, pouca informalidade, tá? As cores mais claras, mais vivas, o rosa, o azul, tá? O verde. E aqui uma outra composição, é um quadro depois do casamento, de 1743, que ele é um tipo de pintura que a gente não pensaria no barroco ou no renascimento, onde você tem o interior de uma casa em um momento completamente despreocupado. Tá? Então, observe, não se tem uma preocupação em se mostrar uma cena com pose, sabe? Como o retrato dos filhos do Duque. Já é uma coisa muito mais despretensiosa. Tá? Temos aí a esposa, o marido jogado na cadeira com o cachorrinho, o advogado, que eu acho que é um advogado, né? Tipo, eu desisto deles. Né? E o criado aqui atrás tentando organizar toda a bagunça com a mão na testa. Eu já... Chega, eu preciso descansar. Né? A gente poderia ficar bem horas aqui destrinchando essa pintura. Então, o próprio mobiliário comum da época, não é? As cadeiras com as pernas em cabriolé, chamado joelho de saída brusca, não é? A terminação desses móveis em volutas e não garribola, como vamos ver no Barroco, no Museu de Arte da Bahia. Não é? Essa que é uma outra muito tida por muitos como a obra-prima do período, né? Em que ela traz justamente esse estilo de despreocupação. Tá? O rococó, no primeiro momento, ele não vai entrar na atmosfera eclesiástica, tá? Num primeiro momento. Né? Nós temos o quadro chamado Balanço, do Fragonard, de 1766, certo? Em que, só para pontuar aqui algumas coisas, algumas cenas dos quadros, nós temos o que seria, tá? O marido empurrando a jovem no balanço, tá? O amante logo embaixo, tá? Com o sapatinho e o sapatinho dela voando. Aqui embaixo, onde eu estou com o mouse, o cachorro latindo para tentar avisar quem está atrás da moita, e o cupido mandando o cachorro calar a boca. Então, esse vai ser o espírito esse quadro. Ele traz muito esse espírito do rococó, essa coisa despreocupada, leve, sabe? Sem se preocupar com
o que vínhamos já do Barroco, do Renascimento, da Idade Média, aquele peso que era trazido pela religião. Não, vai ser um estilo tranquilo. E aí, quando o Sempre tem cachorro. Hã? Nas obras sempre tem um cachorro. Exato. Em todas que eu já vi até agora, né? Cachorro, Aí tem várias leituras, né? A questão da fidelidade canina. Podemos ter uma delas. Né? Então, sempre balanço, cores claras, tons pastéis, né? Cenas despreocupadas, como eu já falei, né? É uma arte aristocrata, uma arte que vai nascer na aristocracia francesa, né? Uma celebração à vida, um estilo muito mais intimista, despreocupado, não é? A época também que vai nascer, vamos chamar assim, o boiserie, não é? Que se usa muito em projetos de interiores, só que o que se usa muito em interior hoje é o boiserie clássico, né? O boiserie, vamos chamar assim, neoclássico. Né? E aí na música nós vamos ter o que? Mozart, né? Culinária francesa, os doces franceses que nós conhecemos, né? A cozinha francesa não, a cozinha francesa já é uma cozinha meio que militar, para poder as coisas andarem, né? Então, e quem é estudante de gastronomia ou quiser pesquisar também sobre, não é? Esse aqui é um exemplo de boiserie francês, tá? Aqui nós temos um dos ambientes do Hotel de Soubise, em Paris. Hotel, nessa questão aqui que eu trago, tá? Aqui as imagens de um dos salões do Hotel de Soubise, com o boiserie todo trabalhado, todo cheio de rococó, como, né? Todo cheio de detalhe. Então aí nós temos os laçarotes, os festões, as conchas, tá? Observe que para o ambiente barroco ele está bem mais leve. Mas eu estava falando do hotel. Hotel aqui é uma moradia aristocrata. A moradia de um aristocrata, de um comerciante, de um nobre francês na cidade de Paris. Tá? Você tem hotel e hotel. Hotel, esse que eu estou mostrando aqui, é uma moradia. Mas você também tem um hotel de hospedaria. Tá? Assim como aqui em Salvador, se a gente pegar alguns cartões postais do século XVIII, né? Desenhos do século XVIII e cartões postais já do século XIX, nós vamos ver muito uma expressão ali quando você tem a Igreja da Piedade, tipo Hospício da Piedade. Tá? Hospício da Piedade, nesse contexto, é de hospedaria, de hospedagem, tá? De guarita, de pouso, tá? De passar a noite. Não é como a gente conhece como a outra palavra, o outro significado. É o que eu digo sempre, as palavras têm vários significados. Né? Manga de camisa, a manga fruta, a manga do lustre, né? Aquela tulipa que fica. Aqui um outro exemplo do boiserie, do século XVIII. Né? Tá? Turma, eu estou avisando aqui, eu já recebi aqui, tem 1 minuto. Eu só vou gerar um outro convite só para fazer o arremate final da aula, tá? E aí qualquer dúvida, vocês já vão pensando para já me perguntarem. E aqui é um desenho, o que eles faziam, eu vou explicar um pouco sobre esse desenho, porque você não já fazia direto na parede, você já tinha um projeto. Você fazia um projeto antes, isso cabe também para o mobiliário. Né? Você fazia um desenho, no caso do mobiliário, nós vamos ter protótipos, né? Mobiliários em miniatura. O que é que mais sai na minha oficina, no meu ateliê? São cômodas. Então o artesão já deixava uma cômoda pronta.